Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Se essa é a sua primeira visita à nossa igreja, saiba que meu nome é Thiago Zambelli, eu sou o pastor dessa comunidade, cuja missão é fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo. O nosso sonho é ver todo o sertão nordestino ciente que Jesus Cristo é Senhor. E queremos ser muito instrumentos dele para isso. Por isso, nós dedicamos parte do nosso culto a Deus para aprender da Bíblia, visto que ela é o meio especial que Deus escolheu para que nós o conhecêssemos e, consequentemente, soubéssemos o que ele espera de nós. Hoje é a nossa terceira mensagem nesse tema, Confiando em Deus, que eu trago para vocês. Mas antes de entrar no conteúdo que preparei para compartilhar com vocês, hoje eu queria deixar uma palavra de atenção, de perigo, de cuidado. Em 1995, eu fui exposto ao Evangelho e em janeiro de 1999 eu finalmente entendi e criei no que Jesus Cristo fez por mim e pelo mundo. E desde então eu tenho estudado a Bíblia de forma pessoal e formal em locais que pudessem me ajudar no desenvolvimento do meu conhecimento e da minha santidade. Mais recentemente, para pastorear essa igreja com o objetivo de que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Porém, desde meus estudos em aconselhamento, eu noto que é muito complicado, como também pode ser complicado o cerne da mensagem de hoje. Porque ser cristão não significa estar plenamente preparado para ouvir qualquer verdade de Deus. Isso requer crescer em maturidade e intimidade no relacionamento com o Senhor. Quando se trata de alguém que ainda não é cristão, a nossa expectativa é que ele ou ela não considere as verdades de Deus como nós, os crentes em Cristo, consideramos. Por exemplo, não é natural que um não cristão, é natural que um não cristão, ele duvide da ressurreição de Jesus, ou de que Jesus Cristo é o único meio para que alguém tenha vida eterna. É natural que eles questionem diversos preceitos bíblicos, como a homossexualidade ser pecado, e a esposa ter que ser auxiliadora do marido. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Agora, para o crente em Cristo, a mensagem da cruz, o Evangelho, a Bíblia, já não é mais escândalo e nem loucura. Mas isso não significa que não existam dificuldades para se confiar em Deus. Por exemplo, devido à nossa natureza pecaminosa, pecadora, não é natural que entendamos o controle de Deus sobre todas as coisas, tanto das boas, como especialmente das ruins, como nós vimos na semana passada. Não é natural reagirmos bem à traição de alguém que amamos e pensar que Deus, de alguma forma, ele tinha controle da situação. Não é fácil recebermos a notícia de falecimento de alguém do nosso ciclo de relacionamento, especialmente se for um dos nossos pais, irmãos ou filhos. Fica complicado pensar que Deus também tinha o controle dessa situação. É sempre difícil lidar com qualquer situação que traga sofrimento, ainda mais se esse sofrimento é duradouro. Um acidente grave de carro, um filho sindrômico, uma mãe com câncer, ou com esclerose múltipla, ou com esquizofrenia. Fica mais difícil quando sabemos que Deus tinha e tem poder para que esse não fosse o quadro deles. Por isso, falar da soberania de Deus requer muito cuidado. Nós precisamos ser sensíveis quando falamos da soberania de Deus, especialmente no intuito de encorajar alguém que passa
por uma adversidade, um sofrimento. É fácil falar da soberania de Deus quando é outra pessoa que está sofrendo. O melhor amigo acabou de falecer por um erro médico. E alguém diz para o pai dele: não se preocupe, Deus está no controle. Você acaba de descobrir que um ladrão atirou no filho do seu amigo durante um assalto. Não se preocupe, Deus está no controle. O pai do seu vizinho foi condenado à prisão por um crime que ele não cometeu. Não se preocupe, Deus, Ele está no controle. Você não passou no vestibular ou no concurso que tanto se preparou. Não se preocupe, Deus está no controle. O seu melhor amigo tira a sua própria vida depois que ele escutou calúnias na internet. Não se preocupe, Deus está no controle. Será que isso traz consolo? Falar a verdade não pode estar desvinculado de falar com amor, com graça e com sabedoria. Outras 3 características inerentes de Deus e que nós também somos exortados a expressá-las, como Jesus sempre o fez. Se nós fizermos assim, nenhuma verdade será dita sem considerarmos o que, o quanto, o como, o quando falar. Bem, eu termino essa nota de cuidado e que serve como minha introdução com 2 provérbios, e interessantemente colocados um logo após o outro na Bíblia. Lá no capítulo 16, o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Com isso em mente, eu quero orar com vocês e pedir que Deus nos ajude a entender a soberania dele conforme as Escrituras. E notar que temos um Deus totalmente soberano é um tremendo encorajamento. Ter um Deus soberano nos ajuda a esperar como se espera o próximo dia nascer, iluminado por um sol que nós não acreditamos que um dia vai falhar. Senhor, nos ajude enquanto comunidade, enquanto igreja, enquanto filhos do Senhor, a perceber a beleza da Tua soberania. Sem dúvida, Pai, não temos como entendê-la plenamente, mas temos como entendê-la conforme o Senhor quis nos ensinar na Tua palavra. E que, de tal forma, Pai, que nós podemos sim ser consolados por ela. De tal forma que nós podemos viver com esperança, sabendo o poder que o Senhor tem, o cuidado que o Senhor tem. Por isso, nos ajude, Pai, a sair hoje daqui com a certeza do que significa o controle que o Senhor tem sobre tudo e sobre todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na primeira mensagem dessa série, eu disse para vocês que para confiar em Deus, nós precisamos crer no amor, na sabedoria e na soberania de Deus. E dessas 3, a soberania é sempre a mais questionada. É como se tivesse tudo bem Deus estar em todos os lugares, menos no seu trono, governando o universo de acordo com a sua vontade. Até mesmo nos escritos de alguns cristãos piedosos, a gente encontra marcas de insatisfação de ver um Deus com poder absoluto. Uma afirmação comum entre eles é que Deus voluntariamente se limitou para que o homem tivesse liberdade e inclusive pudesse direcionar os desejos de Deus para responder às suas orações. Outros falham em reconhecer o controle pleno que Deus tem e chamam os sofrimentos de azar ou coisas do acaso. A verdade, meus irmãos, é que a soberania de Deus, da forma como as Escrituras nos apresentam, com controle total, é crucial para confiarmos em Deus. E isso, ainda que soe uma questão de lógica, é exatamente assim que a Bíblia nos apresenta o Senhor. Se houver um único evento em todo o universo que pode acontecer fora do controle de Deus, então nós não deveríamos confiar plenamente em Deus. Seu amor pode ser infinito, sua sabedoria pode ser infinita, mas se
o seu poder não for infinito, então até mesmo os propósitos de Deus podem ser frustrados. E com isso, nós também podemos nos frustrar. Se isso fosse verdade, Deus poderia dizer que nos ama muito, mas quem asseguraria que Ele tem poder para garantir as suas promessas decorrentes do seu amor? As Escrituras nos ensinam que nós podemos confiar em Deus, nesse Deus soberano, cuja fidelidade tem total garantia no poder que Ele tem, sem nunca deixar de ter pleno amor e absoluta sabedoria em cada uma de suas decisões. Não é por menos que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 1,12. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É verdade que Paulo está falando aqui da vida eterna, e por causa disso eu sei que alguns poderiam perguntar, mas e os nossos problemas nesta vida? A soberania de Deus não começa na nossa morte. A verdade é que até mesmo antes da nossa existência, ou antes da existência de qualquer coisa, Deus já era soberano como Ele ainda é soberano. Mas por razões que somente Ele conhece, pessoas como eu e vocês desafiam a vontade do Senhor, a vontade moral, a vontade que Ele nos ensina na Bíblia. Mas nunca desafiamos a vontade soberana dEle. Em outras palavras, Deus jamais permite que as pessoas ajam contra a sua vontade soberana. Ela é impossível de ser quebrada. Vejam, Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 21:30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Eclesiastes 7:13. Considere que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Lamentações 3:37. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Apocalipse 3:7. O anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Todos nós fazemos planos, mas eles só acontecem quando são compatíveis com pelo menos a vontade soberana de Deus. Olha como Tiago, irmão de Jesus, escreveu no capítulo 4, versículos 13 a 15. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isto é um belo soco em qualquer estômago arrogante que se considera autossuficiente ou independente. Por outro lado, pense quão grande é esse encorajamento. Tem alguém querendo te fazer mal? Essa pessoa é totalmente incapaz de fazer o que deseja, a menos que isso passe pelo crivo do Senhor. Eu tenho um amigo que hoje ele é funcionário de uma grande universidade no estado de São Paulo. E antes de fazer a prova, de prestar o concurso, ele já tinha escutado que aquela vaga estava guardada para uma outra pessoa. Ou seja, em tese, esse emprego naquela universidade já era garantido para uma outra pessoa, independente da nota que ela tirasse na prova. Mesmo assim, e sem muito tempo para estudar, especificamente para essa prova, ele não desistiu. Entre as, de 2.000 a 3.000 páginas que ele precisava ler e estudar para aquela prova, ele resolveu ler 10 páginas. É o tempo que ele tinha para isso. E no dia e no local da prova, ele estava lá e percebeu que a tal pessoa não estava presente.
E sabem qual foi a questão da prova? Foi uma única questão. O conteúdo estava onde? Naquelas 10 páginas que ele tinha lido. Resultado, ele passou. E a história da vaga marcada era verdadeira. Ele encontrou essa pessoa posteriormente, confessou aquilo e disse que não conseguiu chegar a tempo para a prova. Eu já ouvi muitas histórias semelhantes a essa, bem como várias outras de irmãos em Cristo que estavam sendo injustiçados por algum chefe ou colega de trabalho, mas eles não foram capazes de sujar a ficha desses irmãos ou mesmo conseguir que eles fossem demitidos dos seus trabalhos. No livro A Graça Cresce Melhor no Inverno, Margaret Clarkson ela escreveu o seguinte sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus é a rocha inabalável na qual o coração humano precisa se agarrar. As circunstâncias que nos rodeiam não são acidentes. Elas podem ser obras malignas, mas elas estão firmemente dentro da poderosa mão do nosso Deus soberano. Todo mal está sujeito a Ele, e o mal é incapaz de tocar os seus filhos, a menos que Ele permita. Deus é o Senhor da história humana e da história pessoal de cada membro de sua família redimida. E da mesma forma que as ações malignas estão debaixo do controle de Deus, as falhas e os erros de outras pessoas também estão. Aliás, as nossas falhas e os nossos erros também estão. Sabe aquela vez que você atravessou o sinal vermelho? Ou aquela vez que você mentiu? Ou aquela vez que você exagerou na comida ou na bebida? Ou aquela vez que você fez um comentário desnecessário de alguém sobre outra pessoa? A sua maldade, sim, isso é maldade, não fugiu da soberania de Deus. E que a todo tempo age em nossa vida para o nosso bem, como agiu por apóstolo Paulo. Em Atos 24, 27, nós vemos que Félix, governador romano, ele resolveu deixar Paulo preso por mais de 2 anos para sua própria conveniência. José, semelhantemente, ele foi esquecido pelo copeiro do faraó por 2 anos na prisão. Ele havia prometido que falaria de José para o faraó quando fosse liberto, mas ele não fez. Esses 2 homens ficaram um bom tempo presos, um por injustiça e outro por esquecimento, mas nenhuma dessas situações ficou fora do plano e da vontade de um Deus soberano, que também é sábio e amoroso. Saibam disso, meus irmãos, nenhum detalhe da sua vida é insignificante para Deus. Nenhuma circunstância da sua vida é pequena demais para que Deus não dê atenção. Quando eu soube que meu pai tinha miastenia graves, Deus estava no controle. Quando eu quebrei um dos ossos da minha mão jogando basquete, em pleno torneio de basquete, Deus estava no controle. Quando meu primo morreu, porque a casa dele estava pegando fogo, e ele salvou o filho dele, mas ele não sobreviveu, Deus estava no controle. Irmãos, Deus nunca perde o controle. Deus nunca abandona a sua soberania. Mesmo assim, eu sei que é difícil aceitar algo que não é totalmente compreensível para nós, e nem mesmo constantemente evidente. Deus a todo tempo exerce sua soberania, a todo tempo Ele governa, e uma das formas que Ele faz isso é através das nossas próprias escolhas. Não é que Ele escolhe o que nós fizemos, o que nós fazemos e o que nós faremos, mas é que aquilo que pensamos e agimos está debaixo do controle dEle. Nós somos incapazes de enxergar plenamente isso, de ver nossas decisões contribuindo para os propósitos de Deus, mas é exatamente isso que Ele faz. Deus permite, ou Deus faz as coisas acontecerem, de tal forma que seu controle do universo se mantém perfeito.
bem como o seu desejo e também promessa de que um dia cada um de nós que já creu em Cristo será glorificado. Vocês se lembram do livro de Esther? Nesse livro, um livro bíblico, é interessante que o nome de Deus não está nele, nem uma vezinha sequer, mas Deus está presente em cada cena. Deus, ele orquestrou tudo para salvar o seu povo, desde a escolha de Esther como a rainha, até a noite que o rei persa, ele não conseguiu dormir direito, e ele pediu para que lessem para ele, para que ele pegasse no sono. Por que ele não pediu uma música? Por que ele não foi dar uma voltinha no palácio? Mas a leitura que fizeram trouxe à memória um servo, Mordecai. É um personagem bastante falado neste livro. E lembra o rei de que Mordecai havia feito algo bom em benefício do rei. E não havia sido recompensado por isso. E isso levou Mordecai a ser salvo. E a pessoa que planejava o mal contra ele e também contra o povo judeu foi morta. Pensando nisso, será que podemos dizer que Deus também orquestra os eventos da nossa vida? E eu diria, sim. Mesmo porque em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E essa é a segurança de que Deus trabalha em todas as situações da nossa vida e que inclusive traz sentido à admoestação que Paulo faz lá em 1 Tessalonicenses 5:18, quando ele escreve: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como poderíamos dar graças a Deus por todas as circunstâncias de nossas vidas, se Deus não estivesse agindo nelas para o nosso bem? Nada, absolutamente nada acontece fora dos limites da vontade soberana de Deus. Ou seja, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E Ele age conforme lhe agrada. Não há uma pessoa, uma coisa sequer capaz de atrapalhar seus planos e seus propósitos. Semana passada nós lemos um versículo lá do livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. E lemos ele de novo hoje. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na caneta do salmista, nós lemos: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O profeta Isaías escreveu: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos, quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? Ele escreveu mais: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Em Efésios capítulo 1, versículo 11, lemos: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Meus irmãos, ninguém frustra Deus. Ninguém é capaz de impedir a mão de Deus de fazer o que quiser. E Ele age de acordo com a sua vontade. E que ótimo que a vontade de Deus é perfeita em amor e infinita em sabedoria. Já pensaram se Deus tivesse o poder que tem, mas sem o amor que Ele tem? Por sabermos que Deus direciona nossas vidas para um fim específico e porque sabemos que Ele é soberanamente capaz de orquestrar os eventos da nossa vida de acordo com esse fim, nós podemos confiar nele. Podemos deixar nas mãos dele não somente a nossa vida eterna, como também todos os detalhes de todos os instantes da nossa vida. Vocês se lembram que José disse aos seus irmãos, mesmo depois da crueldade que fizeram com ele, de tê-lo vendido como escravo? Olha em Gênesis 45, 8. Ele dizendo para os irmãos dele: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José, em meio
da dolorosa lembrança que foi rever seus irmãos que tinham lhe vendido como escravo, conseguiu reconhecer a mão de Deus dirigindo a história para que ele estivesse onde ele estava. E muito importante, não para cumprir com o desejo pessoal de José, mas para promover o plano redentor de Deus, de salvar o seu povo e posteriormente, muitos anos depois, salvar todo aquele que cresce em Jesus. Essa história de José, tanto quanto a história de Jó, não estão na Bíblia somente para nos informar do que aconteceu, mas para nos encorajar. E como nós sabemos disso, mais uma vez Paulo, lá para os Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O que Deus fez com José, Ele também fará conosco. Não é nos deixar ricos ou nos fazer chefes. Não é isso. Ele fará o que tem como propósito para cada um de nós, sempre levando em consideração o nosso bem. Mas atenção, não o que nós chamamos de bem, mas o que Deus sabe que é bem. Ao contrário de nós, Ele sabe perfeitamente o que é bom e o que não é bom. Nós precisamos confiar nele. Partindo do nosso ponto de vista limitado, a nossa vida ela é marcada por uma série interminável de eventos. É um após o outro. E normalmente tais eventos não acontecem exatamente como planejamos. Nós estamos constantemente reagindo às situações, as quais nunca deixaram de estar debaixo do controle de Deus. Nós fazemos planos, mas normalmente nós somos forçados a alterá-los. Mas para Deus não existe contingências. Não há universos paralelos ou alternativos. Deus não escreve certo por linhas tortas. Nossa mudança de plano é parte do plano de Deus. Ele jamais é surpreendido, jamais é pego desprevenido, jamais é frustrado por desdobramentos inesperados. Deus age conforme lhe agrada, e aquilo que lhe agrada sempre existe para a sua glória e para o nosso bem. O caminho de Deus é perfeito. O salmista disse isso. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Eu falei para vocês um pouquinho aqui hoje sobre o livro de Esther, mas o livro de Ruth não é diferente. Talvez seja até mais instrutivo, porque as circunstâncias que estão no livro de Ruth parecem ser mais próximas às nossas realidades. O capítulo 1 do livro de Ruth mostra como Noemi e Ruth, sogra e nora, ficaram viúvas. E o capítulo 2 mostra como Deus já tinha tudo arquitetado para que elas não passassem necessidade e procurassem confiar em Deus. Não é por menos que o versículo 1 do capítulo 2 diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Elimeleque era o falecido marido de Noemi. E Boaz era um parente que poderia servir com o papel que a Bíblia, na lei mosaica, chama de resgatador. E ele teria as terras que pertenciam a Elimeleque, mas para isso ele deveria ser o marido de Ruth. E o capítulo 2 mostra o que eu já chamei aqui de divinas coincidências. Para que Ruth se aproximasse de Boaz, se conhecessem e, como termina o livro, se casassem. Vejam como é interessante, como o autor do livro, ele descreve a situação. No capítulo 2, versículo 3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Ruth
Coincidentemente, ela entra nas terras de Boaz e o escritor diz: por acaso isso acontece? Olha como ele continua. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. O autor, ele sabe que toda aquela situação ela estava debaixo do controle de Deus. No versículo 5, Boaz pergunta aos trabalhadores sobre quem? Especificamente, quem é aquela moça ali pegando as espigas? Nos versículos 8 a 10, nós lemos sobre a atenção especial que Boaz dá para quem? Para Ruth. Irmãos, nada disso foi obra do acaso, mas o Senhor assim decretou e por isso assim aconteceu. O local correto, o momento exato, Ruth ser notada, obter o favor de Boaz, tudo isso eram elementos na cadeia de eventos que o próprio Senhor tinha sob controle para que no final Ruth e Boaz se casassem. No caso do livro de Ruth, eu diria que até mesmo o leitor desatento, ele pode perceber as mãos de Deus na direção da história. Mas e quando as histórias não têm um final feliz? Rapidamente consideremos Pedro e Tiago. Em Atos 12, Tiago é morto e Pedro é milagrosamente solto. Uma esposa chora a morte do marido e a outra chora de alegria por ter o marido de volta em seus braços. Será que Deus foi menos soberano num caso do que no outro? Será que Deus foi soberano no livramento de Pedro, mas não foi na morte de Tiago? Olha o que Salomão escreveu no capítulo 7, versículo 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Deus controla tanto o bem quanto o mal. O mal não existe porque Deus se distraiu. O mal existe porque nós pecamos. E hoje, Deus usa essa condição para que o seu plano soberano se desenvolva, aconteça. Tanto a esposa de Pedro quanto a esposa de Tiago precisavam confiar no Senhor. E confiar no Senhor não significa que não haverá sofrimento. Significa que em meio à dor e ao sofrimento, as pessoas sejam capazes de dizer algo mais ou menos assim: Senhor, sei que estavas no controle de tudo. Eu não compreendo por que isso aconteceu comigo, mas eu confio no Senhor. Eu sei que é difícil crer que Deus está no controle quando estamos no meio de uma ansiedade, no meio de um luto, no meio da dor. Eu já estive nesse lugar e eu sou suscetível a estar de novo nesse lugar. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que confiar em Deus não é diferente de obedecer a Deus. Porque confiar, ao contrário do que nós podemos pensar, não é uma questão de sentimento, mas de vontade. Não há vontade de confiar em Deus quando nós somos injustiçados, por exemplo. Mas podemos escolher confiar no Senhor, mesmo quando não existe vontade. Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. Ele faz o que quiser e determina se podemos fazer conforme queremos, conforme planejamos. E essa é a essência da soberania de Deus. Ele é totalmente independente para fazer o que quiser e tem um controle absoluto sobre todas as ações de todas as suas criaturas. Nada ou ninguém atrapalha os seus planos. Nada ou ninguém é capaz de trabalhar fora da sua vontade soberana. Confiar em Deus é uma questão de escolha. E se você já tem o Espírito Santo, todos que creram em Jesus têm o Espírito Santo, então você pode responder positivamente a qualquer situação confiando em Deus. Num dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, tão difícil que ele chegou a suar sangue, nós lemos:
A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, Jesus dizendo. Fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de vontade. Nós honramos a Deus quando confiamos nele, quem tem o controle de tudo e sempre busca o nosso melhor. E eu termino relembrando o alerta do começo da mensagem. Desfrutem da soberania de Deus, confiem nele, mas cuidado ao usar da verdade que nós vimos hoje, sem amor e sem sabedoria. Deus é plenamente soberano, tudo está debaixo do controle dele. Mas nem todas as pessoas e nem em todos os momentos nós estamos preparados para ouvir exatamente essa verdade, que ela nunca vinha desacompanhada de amor e sabedoria, para saber o que, como, quando e quanto falar. Oremos. Senhor, mais uma vez, te louvamos por tão grande poder que o Senhor tem. Sabemos que mesmo o que acontece aqui e agora está debaixo da tua vontade, está debaixo do teu plano, está debaixo do teu propósito, porque nada pode acontecer sem a tua vontade soberana, Pai, autorizar. Os limites dela são os nossos limites, com certeza. Pai, saber que o Senhor tem esse poder nos encoraja a pensar que nada acontece fora do que o Senhor quer que aconteça. Especialmente, Pai, porque nenhum mal pode nos acontecer sem que o Senhor permita. E aquilo que nos faz sofrer, Pai, nós observamos. Acontece porque o Senhor quer o nosso bem. A gente não reage tão bem a isso, Senhor. Por isso continuamos dependentes e precisamos do Senhor. Nos ajude. Que o Teu Espírito, Pai, nos dê toda a consciência que precisamos, que vem da Tua palavra, para enxergar conforme o Senhor enxerga. E no final, Pai, sejamos como Jó, a dizer que nós ouvíamos o Senhor de ouvir falar, mas hoje nós conhecemos de vê-lo. Que essa seja uma verdade no nosso coração, diante do sofrimento e com o conhecimento de quão poderoso o Senhor é. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.